O que está faltando para o Corinthians anunciar o português Luiz Castro como seu novo treinador? O negócio não está fechado, está encaminhado. A gente vai explicar quem é Luiz Castro e o que está faltando. O Corinthians não é o único interessado no português. Aqui mesmo no Seleção, já informamos semana passada que o Botafogo também mantém conversas com ele, mas o Corinthians está confiante e você vai saber aqui o que está faltando para o anúncio. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo ao Seleção, tudo em paz? Tudo certo. Temos um clássico inaugural da temporada nacional do futebol brasileiro, Atlético e Flamengo em Cuiabá, e temos um clássico na disputa por um técnico português, Luiz Castro, para Corinthians ou Botafogo. O que me parece que seja o ponto central é como é que vai se livrar do $1 milhão, provavelmente, da multa com o Aldo Rail do Catar. Mas o Luiz Castro está muito perto de ser o técnico do Corinthians. Aqui a matéria do GE que já está no ar há 3 minutos. A multa é o entrave, como disse o PVC. Entre o clube e o técnico, as conversas estão bem adiantadas. Ele é um treinador de 60 anos e que tem pouca rodagem em grandes clubes do futebol mundial. Teve uma passagem relâmpago pelo Porto, onde ele tem muita história nas categorias de base. Ele optou, ao longo da vida dele, por trabalhar com a base no Porto por muitos anos. E já num estágio mais avançado da profissão dele, é que ele foi assumir times de futebol. Dirigiu times pequenos, médios em Portugal, foi campeão ucraniano, disputou a Liga dos Campeões pelo Shakhtar, derrotou o Real Madrid, inclusive estava no Aldo Rail do Catar. Vocês vão ver várias análises de jornalistas brasileiros que conversaram com colegas portugueses sobre Luiz Castro. E as respostas que eu vejo publicadas por aí são muito semelhantes àquelas que eu tive com os meus amigos e colegas que conhecem Luiz Castro lá de Portugal, que é um cara que estuda muito, super dedicado à profissão, mas que, como fez essa opção de vida, de trabalhar na base, na formação de jogador, essa foi uma opção que ele fez de vida, e começou mais tarde na profissão, que ele optou por ir ganhar dinheiro. Então ele foi para o Shakhtar recebendo um salário de 2,5 milhões de euros, onde ele foi campeão, um baita de um salário, estava no Catar e eles estão surpresos pelo fato de o Luiz Castro, nesse momento, abrir mão de dinheiro, já que esse era o projeto da vida dele, comecei tarde, agora eu quero fazer a minha poupança. O que está levando o português a, então, nesse momento, abrir mão de dinheiro no futebol do Catar para vir ao Corinthians? Provavelmente o Corinthians. Um projeto esportivo, como ele nunca teve assim na vida dele, dirigir um clube com tantos torcedores numa liga como a nossa. O Botafogo ainda mantém conversas com ele, não acredito que vá levar essa disputa. De toda forma, só o fato de o Botafogo hoje estar disputando um treinador com o Corinthians já mostra como muito rapidamente o clube mudou de patamar no mercado do futebol brasileiro. Mais informações daqui a pouco com o repórter André Hernan. Certo, PVC? Certo. Essa frase eu vi hoje no Botafogo também. Ano passado era difícil o Botafogo contratar Marcelo Chamusca. Hoje o Botafogo disputa um técnico com o Corinthians. Dia 7 de janeiro... Técnico que já teve um salário de 2,5 milhões de euros. No Shakhtar Donetsk, era uma bala. O Luiz Castro era técnico do Shakhtar, que venceu Falei o Real mês, Madrid. é ano, hein? Desculpa, tá? Ano. O Shakhtar do Luiz Castro, na temporada passada, venceu o Real Madrid em Valdebebas. Não era Bernabéu, porque na pandemia o Real Madrid estava jogando no estádio de Stefano, em Valdebebas, ali do lado do seu centro de treinamento. Mas o Shakhtar do Luiz Castro chegou a fazer 3-0 no Real Madrid no primeiro tempo. E ganhou depois na Ucrânia também. Agora, não é por causa disso que ele tem que ser técnico do Corinthians. Ele tem que ser técnico do Corinthians e o Corinthians entender que tem um técnico mais preparado entre os que ele pode pagar. Alexandre Losetti, bem-vindo ao Seleção. Tudo em paz com o amigo? Tudo em paz, Rizek, Caio, PVC, prazer estar com vocês. Eu fui buscar esse jogo que o PVC falou enquanto vocês comentavam, desculpa olhar rapidamente para o lado aqui, para dizer que o Shakhtar tinha 6 brasileiros titulares 11 no nesse elenco. jogo contra o Real Madrid. 11 no elenco, eu queria ver quantos eram titulares, 6 contando o Marlos, que é ucraniano para o futebol, né, jogou na seleção ucraniana, mas contando o Marlos, 6 brasileiros. Acho que rende muita discussão o porquê do Corinthians escolher o Luiz Castro, o porquê do Luiz Castro escolher o Corinthians. O fato é que é uma atração, mais uma, né? Mais um técnico português com conceitos que a gente quer entender quais são, como a formação. Vale lembrar que o técnico português não é uma entidade, né? Uma instituição que baixa no Paulo Souza, no Luiz Castro, no Abel Ferreira, no Gesualdo, no Jorge Jesus, e eles são todos iguais. Eles têm muitas diferenças entre eles
e acho que isso pode deixar o futebol brasileiro ainda mais rico, embora eu me preocupe com outro aspecto que durante o programa a gente fala mais. O Vasco também apostou em um técnico português e durou pouquíssimo lá, né? Não existe... 6 jogos? 6 jogos. 6 jogos. Assim, a gente está falando nesse momento como ele mais próximo do Corinthians, mas o Botafogo é um clube que ainda sonha, ainda conversa com o português na mira dos dois, né? O Botafogo está também ainda negociando com o treinador. Então, assim, nesse momento a gente tem um técnico que Cara, ele teve uma passagem muito rápida pelo Porto, porque ele era diretor das categorias de base, trabalhando com formação de jogador, vagou o cargo de técnico e ele assumiu. Foi uma passagem relâmpago pelo Porto. Paulo Fonseca caiu naquela época, temporada 13 e 14. Eu cheguei, é engraçado por circunstâncias, eu comentei a final da Champions League em 14 em Lisboa e na semifinal eu estava ali. E teve o Benfica e Porto pela semifinal da Taça de Portugal, o Luís Castro era técnico do Porto. O Porto tinha vencido 1-0, Paulo Fonseca tinha caído. Paulo Fonseca, que foi técnico da Roma e que volta e meia é comentado no Brasil, mas o Paulo Fonseca é muito caro e mira o mercado da Premier League, não conseguiu acertar. Paulo Fonseca caiu, o Luís Castro assumiu e ganhou do Benfica o jogo de ida da semifinal da Taça de Portugal em 14. Ganhou 1-0. Aí, isso foi em fevereiro. Em abril, ele foi jogar o jogo de volta na Luz, em Lisboa. Eu estava nesse jogo, o Benfica ganhou 3-1 e eliminou. Teve briga, o Luís Castro tinha um time mais fraco, o Porto terminou em terceiro lugar nesse campeonato. Era um time frágil do Porto. Paulo Fonseca foi demitido e hoje é conceituado, muito conceituado, e o Luís Castro assumiu provisoriamente ali. É curioso também o seguinte, apesar dele ter todo o processo da base, não tem tanto talento que ele revelou, assim, que o Porto revelou de Varela, que passou pela base do Porto. Assim, eu não consigo identificar jogadores porque o grande Porto desses últimos 15 anos foi o Porto 2010, 2011 do André Vilas-Boas, que ganhou a Liga Europa e quem brilhava ali era Hulk e Radamel Falcão Garcia, que não foram revelados no Porto. Sim. Ele dirigiu o Porto B. Ele dirigiu times muito pequenos de Portugal até ir trabalhar no Porto, na base, e dirigir no Porto B. Aí ele decide, olha, beleza, muito bacana, quero ganhar dinheiro. E vai virar treinador. E aí, obviamente, vai dirigir times médios, pequenos, como o Rio Ave, o Vitória de Guimarães. E tem essa proposta milionária do Shakhtar, onde ele trabalhou com jogadores brasileiros, foi campeão ucraniano e está desde 2021 no Al Rail do Catar. Foi um ex-jogador de futebol, cursou 2 anos do curso de Física, não Educação Física. Física na Universidade de Coimbra. E é um personagem, quando você conversa com os colegas portugueses, muito conceituado, assim, um personagem do futebol português que não tem uma trajetória grande como técnico, mas é um cara de boas ideias, dizem que é muito preparado, que valoriza muito o treino, que estuda muito os treinamentos, é muito didático, muito minucioso nos treinamentos, que é um cara que, assim, preza muito os processos dentro de um clube, gosta de organizar o trabalho em um clube e tem ideias ofensivas. Foi aquilo que eu ouvi de colegas portugueses. Esse é Luís Castro, um ex-jogador de futebol, que o Corinthians tem na mira, tem o entrave ainda de uma multa que dificilmente vai ser problema pelo investimento que o Corinthians tem para a temporada. Esse é o treinador na mira de Corinthians e Botafogo, que ainda não veio, né? Que pode vir muito nessa onda, né? De você, para agradar o anseio vigente hoje no futebol brasileiro, que é trazer profissionais de Portugal, tenho certeza que muitos exageros e muitos erros serão cometidos nesse processo. Muita gente que talvez não seja preparada será sondada. Espero não ser o caso do Luís Castro, se ele vier mesmo, tomara que faça muito sucesso aqui, como fizeram Jesus e como faz nesse momento Abel Ferreira.